Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ConsumerCast de 2023. E o tema de hoje é relevante para você que vai abrir um negócio e até mesmo para você que já tem algo estabelecido no mercado. O assunto é registro de marca. E para esse episódio, para falar com a gente sobre isso, nós convidamos o Paulo Henrique. Ele é especialista no assunto e sócio-diretor da Village Marcas e Patentes, empresa com mais de 36 anos de atuação aí no mercado. Tudo bem, Paulo? Bom dia, tudo bem, tudo jóia, e você? Tudo bacana. Bem? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente. Obrigado, que isso, eu tenho satisfação de vir falar sobre propriedade industrial e intelectual, para que a gente possa orientar o empresário, o empreendedor que esteja iniciando ou que já esteja no mercado há tempos. Bacana, porque o assunto de fato, ele é muito importante para as empresas, né? Sem dúvidas. Então vamos começar aí. Muito se fala sobre o registro de marca, né? Mas o que é o registro de marca? Fala pra gente. O registro de marca no Brasil, nós temos um instituto competente, né? Que é chamado INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão federal no nosso país que concede, né? Ele concede uma exclusividade da sua marca, né? Que a sua marca é a sua identificação visual de um produto ou de um serviço. Uhum. Então, o INPI no nosso país é o órgão competente para que você tenha essa exclusividade do teu segmento. Então, basicamente, é a exclusividade, né? Ser dono de uma marca. Isso. Legal. E só é dono de uma marca quem tem essa concessão concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Bacana. E assim, hoje eu vou aprender com vocês aqui também, tá? Então, pra gente começar aí com todo esse... pra deslinchar, né, esse assunto, pra falar um pouco mais sobre isso, explica pra gente aí o que são classes de registro de marca. Olha, perfeito. Classe, o Brasil adota uma classificação internacional. Então, essa classificação internacional é a mesma que você protege uma marca em outro país, né? E o Brasil adota essa classificação onde existe 45 classificações. Da classe 1 à classe 34 são produtos, né? E da 35 a 45 são prestações de serviços e assessorias. O que é a classe? Classe é o ramo de atividade de uma empresa, porque a marca ela protege por classe. Então, uma classe 1, que é uma classe, por exemplo, de fertilizantes, você tem uma marca com um determinado nome. A classe de bares, 43, é uma outra classe. Pode haver duas marcas nessas classes com elementos nominativos iguais? Pode. Então, por isso que existe a classificação. Uhum. A classificação determina o ramo de atividade que a empresa vai atuar e onde ela vai ter a exclusividade da sua marca. Entendi. Então, primeiro tem que fazer uma pesquisa aí, né? Perfeito. Pensou em registrar uma marca, entre em contato com a Village, com um profissional e faça uma pesquisa no banco de dados do INPI. Para que analise a disponibilidade desse registro, né, dentro da classe, dentro do ramo de atividade que ela realmente vai atuar. Legal. E assim, Paulo, o nosso podcast aqui a gente fala especificamente sobre o setor de bares e restaurantes, né? Então vamos lá. Falando sobre o nosso nicho, por que registrar a marca do meu restaurante? Quais são os benefícios e os riscos envolvidos? Olha, são vários, né? A pessoa, assim que determinou empreender ou arriscou, foi abrir um bar, né? Existem tantos ramos de atividades complicados, né? E o bar e o restaurante é um, né? Se a pessoa, para mim, consumidor final, eu vou naquele bar por questão de comer uma guloseima, um petisco diferenciado, né? Imagine essa pessoa tem esse petisco diferenciado e não tem o registro da sua marca. Pegou, há 2 anos depois, recebeu o dissabor de receber uma notificação e ter que mudar o nome da sua marca, né? Provavelmente, né, esse é um dos maiores benefícios, você tendo o registro de marca. Por quê? Porque você vai investir devidamente numa marca que é sua. Você não tendo o registro e recebendo uma notificação, após 2 anos ter que trocar toda a sua fachada, todo o seu uniforme, né, deixar de usar aquela marca por ter recebido uma notificação, provavelmente a concorrência vai dizer o quê?
olha, ele teve problema com a vigilância sanitária, ele teve algum problema. O único problema que não vai ser divulgado é que ele foi notificado por uso indevido de uma marca, né? Que ele estava usando uma marca de forma indevida, de forma não protegida. Então, um dos maiores benefícios que eu entendo, Gê, é você sim proteger a sua marca, independente do seu tamanho, né? Você tem que registrar para que você invista de forma tranquila e invista em algo que realmente é seu. E para ser seu, é somente o registro da marca no INPI. E conta pra gente um pouquinho melhor, como é que acontece essa notificação? Por exemplo, eu abri o meu restaurante e tenho a minha marca, mas eu não fiz o registro. Aí acontece de uma outra empresa, uma outra pessoa abrir com o mesmo nome, aí ela vai e registra a marca, aí eu acabo sendo prejudicada com isso? Como que funciona? A marca é de quem registra primeiro. É isso mesmo, né? O porquê que é de quem registra primeiro? Porque nós podemos estar no estado de São Paulo e ter uma determinada marca, um determinado nome. E, coincidentemente, alguém no Rio Grande do Sul está no mesmo ramo de atividade e está com o mesmo nome. E nenhum dos dois, por exemplo, registrou no INPI. Então, a marca será aprovada e será de quem registrar no INPI primeiro, né? Então, registrou. Aí eu fico sabendo que você está usando aqui em Rio Preto, né? Eu tenho o direito de notificar você para que você cesse o uso, né? Você está usando uma marca que é minha, de direito, sem autorização minha. E se você não cessar com uma notificação, eu tenho o direito de entrar com uma ação judicial e pedir que você cesse, que o juiz determine que você cesse o uso. Nossa, então um grande risco aí é perder a marca, né? Bom, vamos falar da nossa cidade aqui, né? Nossa cidade tem um exemplo claro de restaurante, que é na Avenida Badibacite. Conta mais pra gente. O Farroupilha, o Farrogril, né? Enfim, passou pelo dissabor de ter que trocar o nome justamente por questão de registro de marca. Nossa. Então, nós que nascemos aqui, quantos anos existia, né? E hoje, não sei se você reparou, não é mais Farroupilha a marca, e sim Farrogril. Por quê? Porque teve-se uma ação judicial por uso indevido de marca. Caramba! E no seu dia a dia, você já lidou com isso em algumas outras vezes? É frequente essa situação? Como que é? Hoje sim é frequente. O porquê? Porque hoje, né, voltando a falar com o empreendedor, a pessoa que está iniciando, o porquê o benefício maior é ela registrar a sua marca antes de divulgar. Porque não existe mais aquele bar de bairro, né? Eu nasci aqui, quero ficar aqui e vou morrer aqui, né? Hoje você abre um negócio e quer sempre expandir. E a expansão vem o quê? Com divulgações em redes sociais, né? Com divulgações em publicidade, e você quer franquear, né? Então, sem o devido registro, você está fadado a não fazer tudo isso. Então, é a importância, né, de você ter algo que é seu, né? Não por, vamos dizer assim, não por, é meu porque é meu, tá aqui. Não, você tem que ser teu de fato, de direito. Registrar, que aí vai ser seu. Você não adianta ter uma casa ou um imóvel se não tiver no seu nome. E a marca é da mesma maneira. Por quê? Porque é um bem intangível da empresa. E esse bem intangível tem que estar no seu nome devidamente registrado. Legal. Então a gente pode falar então entre os benefícios: exclusividade, credibilidade, expansão, inclusive para franquias, né? Inclusive para franquias. Principalmente agora, a gente está nessa onda aí de franchising, né? Sim. Muitas empresas estão migrando, vendo oportunidade aí nesse mercado. Se não tiver o registro de marca, já perde uma oportunidade. Já perdeu a grande oportunidade de franquear, porque sem um devido registro de marca, você não consegue franquear. Como que você vai vender uma franquia, né, de algo que o seu franqueado pode de amanhã receber uma notificação e ter que mudar? Né? Então, para que você compre uma franquia, você tem que ter o registro devidamente da marca. E além de perder a marca, né, em si, acho que uma questão aí que pesa no bolso também são os custos, os gastos, né, que no caso ficariam envolvidos nessa situação de ter que mudar a marca, procurar uma nova marca, enfim, logo, fachada. Os custos acabam ficando altos, né? Imagine o prejuízo, né? Sendo que para registrar uma marca você não tem um gasto tão
imenso, né? Porque tem aquele mito, né, que o registro de marca ainda é algo muito caro, algo fora de uma realidade, mas não é fora de uma realidade. Aproveitando que você está falando sobre isso, fala pra gente aí, qual que é o custo em média no Brasil pra gente registrar uma marca? Olha, depende da empresa. Depende da empresa o porquê, né? Existem empresas limitadas, ME, MEI, né? E essas têm taxas diferenciadas no INPI. Mas média, né, com a minha empresa, entre taxas e honorários, todo o processo, né, o processo leva um tempo, tem as suas determinadas fases, mas todo o processo, incluso todas as fases, média em torno de R$ 2.100. Inclusive, para o setor de bares e restaurantes, essa também é a média? Inclusive para bares e restaurantes. Ah, legal. Ô, Paulo, e fala pra gente, muita gente acredita que ter o CNPJ ou o registro do domínio de um site, por exemplo, né, já garante para ele o direito ao uso exclusivo da marca. É isso mesmo? Não é? Não é. Tem essa confusão, né? O que é o CNPJ, a razão social? A razão social você tem dentro do estado que a sua empresa está atuando, né? Falando do nosso estado, dentro da Junta Comercial do Estado de São Paulo, você tem a determinada razão social. E pode haver uma razão social idêntica em Minas, né? Aqui do nosso lado. Né? Por quê? Porque as juntas comerciais não são comunicadas, elas não se comunicam, né? Então, por isso que até existe um registro de marca. O registro de marca é nível federal, né? O registro de marca é um órgão federal que concede isso para você. Então, não se comunica. O domínio também. O domínio até tem, você coloca, aumenta uma letra ou diminui uma letra, ele é passível de registro, né? Então, de repente, você coloca algumas letras que foneticamente é igual, vai acabar sendo aprovado, né? Por exemplo, a minha marca, um domínio Village com 2 L's, o domínio pode ser aprovado, né? Já um registro de marca, não. Por quê? Porque a fonética eu gosto de proteção no meu segmento também, né? Então, é indispensável que você, além do domínio da razão social, faça-se o registro da sua marca. Ou seja, não garante, né? Não garante. Importante ressaltar, porque muita gente confunde, né, essas questões. Confunde sim, né? E não protege. Não legal. protege. Importante ressaltar, né? Ô Paulo, e como registrar a marca de um restaurante? Qual que é o processo? Primeiro processo é entrar em contato com a Village Marcas e Patentes. Nós temos profissionais treinados e competentes para poder melhor sugerir e orientar os clientes de bares e restaurantes. Entrou em contato conosco, o primeiro passo é efetuar uma pesquisa no banco de dados do INPI, que é o órgão federal, para que analisarmos a disponibilidade de registro, né? Então, dentro desse ramo de atividade. Tendo essa disponibilidade de registro, nós orientamos as classes que o cliente deve proteger, sugerindo, e damos prosseguimento. Dando prosseguimento, a gente dá entrada no INPI, o governo publica esta marca. Publicando essa marca, ele abre um prazo legal de 60 dias para que terceiros que se acharem no direito ou, né, nossa, tem alguém registrando a minha marca e eu tenho que discutir, entra dentro desse prazo de 60 dias para a oposição. Então, o governo determina isso por lei para que terceiros que se acharem no direito reclamem ali naquele momento. Passou-se esse prazo de 60 dias, o governo vai julgar a sua marca. Julgando a sua marca em torno de 10 a 12 meses, mais ou menos, ele vai deferir. Você recolhe a segunda fase processual, sua marca é aprovada por um período decenal, né? Então, por 10 anos você vai ter o uso exclusivo daquela marca e da forma visual, se você assim optar por forma mista. Ah, bacana. Então não é limitado, tem esse período de 10 anos, né, de uso exclusivo. Sim, mas renova-se, né, de 10 em 10 anos. Então a empresa está ativa, o restaurante está ativo, não alterou o logotipo, então renova-se para mais 10 anos e assim sucessivamente. Tá. Ô Paulo, agora pensando naquele empreendedor, porque na nossa área isso é muito real, é uma realidade, que ele está começando ali pequenininho e ele não tem dinheiro para fazer esse investimento. É possível ele registrar uma marca de graça? Ele consegue fazer isso?
Não. Se ele entrar em contato com a Village vai pegar na mão, ele sendo pequenininho, que a gente entende isso, né? E aí a gente vamos pegar na mão dele e vamos juntos, mas não é possível a gratuidade, porque o governo não isenta as taxas governamentais, né? Então, temos que pagar as aberturas do processo e quando for julgado. E o governo não nos permite, não isenta nenhum tipo, nem, por exemplo, associações sem fins lucrativos, ele não isenta de pagar essas taxas. Ah, legal. O Paulo, e falando aí então, né, sobre tempo, sobre o processo, como fazer, né, o registro de marca. Então, só pra gente entender um pouquinho melhor, quanto tempo demora para registrar uma marca aqui no Brasil? O processo como um todo. Perfeito. Entrou em contato conosco, a gente entrega o protocolo em menos de 24 horas. Nós temos o know-how para fazer e entregar o protocolo para o cliente em menos de 24 horas. O julgamento de uma marca hoje no Brasil leva, em média, de 10 a 12 meses para ser julgado, aprovado e concedido. Após a concessão é quando você tem o direito de fato desta marca. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se nesse meio tempo eu tenho um restaurante e entrei, né, nesse processo que eu quero registrar minha marca. Se paralelamente um outro dono, uma outra pessoa entrou solicitando o mesmo nome e que é o mesmo registro de marca, enfim, o que acontece? Como que fica essa situação? Perfeito. O governo vai julgar a marca que deu entrada primeiro. Né? Esse é o critério. Esse é o critério. Né? E aí tem que levar assim em conta, né? Se sofremos oposição, que é o caso que nós dissemos no bloco anterior, para analisar aí quem de fato vai ter o direito. Mas por isso que a lei determina o prazo de 60 dias para a oposição. Para aquele que cochilou, né? Perdeu-se um determinado tempo, dentro desse prazo de oposição, mostre para o examinador do INPI que ele, olha, governo, eu tenho e uso essa marca antes do pedido desse terceiro. Né? O governo vai publicar e dá o prazo para que o terceiro se defenda também, né? Porque pode ser que o terceiro também tenha documentos comprobatórios que é anterior àquele que está alegando anterioridade, né? E aí o examinador que vai julgar. Mas às vezes acontece, né? Nomes iguais, nomes foneticamente parecidos no ramo de atividade de bares, de restaurantes, né? Porque às vezes voltando ao exemplo Village, se eu falar Village conforme é a minha marca é Village com L só. E muitas pessoas às vezes acham que é Village com 2 L's. Né? A fonética não alterou. Né? E o governo leva isso em consideração na hora de julgar. Então pode ser que às vezes a pessoa não procurou um profissional gabaritado e especialista no assunto para que faça uma pesquisa com detalhes e vai descobrir isso somente depois que investiu e deu entrada no processo, que é na hora que o examinador vai julgar a sua marca e ele recebe essa surpresa. Ah, interessante. E como saber se o nome de uma marca já existe? Nós fazemos uma pesquisa no banco de dados do INPI, que é o órgão competente, né? E ele é o único que mais atualizado. Nós temos outros meios, que é outros sites que nós temos pagos, mas o banco de dados do INPI é o mais atualizado. Então, é necessário que se faça a pesquisa no banco de dados do INPI. Então, vamos supor assim que eu vou abrir meu restaurante hoje. Quer dizer, tô começando aí a fazer pesquisas e tal, tô nesse processo de abertura do meu negócio. E aí eu criei um nome e eu quero saber, antes de dar início a qualquer coisa, se ele já existe. Então, uma saída seria entrar no site do INPI e lá eu consigo achar. Fazer essa pesquisa. Ou entre em contato conosco que nós fazemos a pesquisa para você. Legal. E uma pergunta aqui bem importante. Como evitar conflitos com marcas já registradas? Registrando, né? Você investe numa marca de forma tranquila, você tendo o registro, né? E isso vai evitar qualquer conflito de você ter que tirar o seu nome por receber uma notificação e você tendo o registro, você tem o direito de notificar qualquer pessoa em todo o território nacional que esteja usando sua marca indevidamente.
né? Então, o conflito e a tranquilidade no investimento da sua marca é somente que você tendo o registro. Então, você tendo o registro, você está tranquilo. Bacana. Inclusive, uma perguntinha aí que surgiu nos bastidores, tá? Sim. É possível registrar a marca de um bar ou um restaurante já existente? Não. Ou sim? Então, sim. Né? Se essa pessoa não registrou no INPI, ela não tem o registro da marca. Então, vamos supor, né? Eu estou atuando há 5 anos e não tenho esse registro. Às vezes a pessoa, geralmente, às vezes não é nem por maldade, né? Ela vai fazer a pesquisa no INPI, vai ver que não tem ninguém com aquela marca, ela vai registrar. E depois, né, fica sabendo que em outro estado ou em outra cidade existe uma marca igual a dele. Então, infelizmente, é possível isso acontecer. Se a pessoa não tiver o registro, né, da sua marca, ele corre esse risco. E não tem nada a ser feito, né? Essa pessoa que perdeu a marca, ela não consegue recorrer, não consegue fazer nada. Ela vai gastar muito na justiça, mas depois da marca devidamente registrada, somente um juiz, né, que vai determinar que se ele insiste ou não. Mas você tendo algo concedido pelo órgão competente do nosso país, você tem um direito. Né? Então, dificilmente um juiz vai falar, olha, mantenha-se. Foi o caso que nós dissemos no bloco anterior, né? A pessoa que entrou com uma ação contra determinado restaurante é de outro estado, né? Ela nem atua no mesmo estado, mas o juiz deu causa ganha para ele. Por quê? Porque ele tinha a concessão do Instituto. Ou seja, tem que obedecer a lei, né? Tem que obedecer a lei. Não adianta. E não adianta investir, você tem que investir em algo que é seu. Né? Então, proteger a sua marca, proteger a sua marca, né, Gê? O que acontece? Eu pensei numa marca, mas pode ser que outra pessoa tenha pensado o mesmo que você. Então, não arrisque, registre. Até mesmo o caso de nomes e sobrenomes pode acontecer, né? Perfeito, sim, né? A pessoa, eu tenho, né? Outras pessoas que têm o mesmo sobrenome que eu, né? Então, não precisa porque é meu sobrenome. Não, tem que se registrar, né? Tem tantas marcas até de alto renome, né? Ou seja, marcas muito conhecidas que sobrenomes, né? Sim. Não tem jeito, né? Tem que registrar. E deixa eu te fazer uma pergunta. É necessário contratar um advogado especializado em propriedade intelectual para o registro, para efetuar esse registro? Eu sugiro que sim, pois pode evitar, né, alguns transtornos e algumas impedimentos que possa acontecer. Então, um advogado especialista, ou como a minha empresa, Village Marcas e Patentes, é especialista no assunto, minimiza qualquer risco dessa pessoa ter que pagar indevidamente uma taxa, enfim. Eu sugiro, mas ele consegue fazer diretamente no INPI, sim. Consegue? Consegue. Porém, o processo é um pouco mais demorado. Como que funciona? Porque a gente sabe que é um pouco difícil quando a gente vai tentar fazer alguma coisa que não é da nossa alçada. Mas a gente não tem condições, por exemplo. E aí eu vou lá e eu tento fazer. Como que funcionaria assim? Ele tem que entrar no site do INPI, né? E aí fazer todo o processo que nós fazemos. Né? Ou seja, colocar a classe, digitar, colocar, se ele for marca mista, colocar especificamente o logotipo, colocar os códigos dos logotipos, das figuras, né? Então, por isso que é sempre bom ter um especialista no assunto. Mas a morosidade não será por ele dar entrada direto, não. Ou dar entrada com um profissional, ou ele direto. Isso não altera. Entendi. E ainda falando sobre a validade de um registro de marca, você mencionou que são 10 anos, né? Mas ainda falando um pouquinho mais sobre isso. Então deu os 10 anos. E aí, como que é? Eu tenho que pagar novamente essa mesma quantia? Como que funciona? Perfeito. A Village tem um monitoramento de marca, onde nós monitoramos as nossas marcas dos nossos clientes, para que avise ele com um tempo hábil, né, sobre essa prorrogação, e aí não passa mais por esse julgamento, né, esse julgamento de
10 a 12 meses, que vai ser julgado, deferido. Não passa mais por essa etapa. Você renova-se para mais 10 anos. E sim, nós temos que recolher taxas governamentais para que o governo conceda por mais 10 anos. E assim sucessivamente, né? A marca pode perpetuar desde que ela esteja ativa, né? Usando aquela marca, e a empresa aberta, usando a sua marca, divulgando a sua marca de 10 em 10 anos. Ô Paulo, e ainda falando sobre essas taxas, enfim, que é necessário o dono de um bar e restaurante pagar, você poderia citá-las e citar mais ou menos aí o valor envolvido, os custos, só pra gente esclarecer um pouquinho melhor para eles? Olha, cada caso é um caso, né? Então, assim, é que nem um processo de marca que eu disse a você, a gente vai gastar em torno de X, uma prorrogação, né, que já que nós não vamos passar por essas fases, é somente uma taxa, não são duas taxas, mas, por exemplo, uma prorrogação hoje em torno de, junto com honorários, tá? Em média R$2.000, taxas junto com os honorários de acompanhamento por um período decenal, né? Então, como eu disse, a nossa empresa, ela tem a possibilidade, olha, estou começando, iniciando pequeno, né? E a gente entende isso, a gente pega na mão e está aqui para poder fazer parceria de forma legal. Bacana. Ô Paulo, e aí a gente estava conversando então, né, sobre o registro de marca no local, na região local, país e tal, mas fala pra gente, o registro de marca, ele é válido em todo o país ou apenas na região onde o estabelecimento está localizado? Como que funciona essa frente? Perfeito. A partir da hora que você tem um registro da marca ou uma expectativa de direito, que é o processo em andamento, você tem a exclusividade em todo o território nacional, né? Então, uma pessoa que esteja copiando a sua marca ou o seu visual, né, o seu logotipo em outro estado, você tem sim o direito de notificar essa pessoa e até entrar com uma ação depois da marca concedida. Então, a exclusividade é no ramo de atividade que você atua, está protegido, a sua classe, né? E em todo o território nacional. Bacana. E é possível registrar uma marca internacional para um bar e restaurante? Cada país tem a sua determinada legislação, né? Então, é possível você estender a proteção em outros países, né? Mas cada país tem a sua legislação, então é necessário que você peça a proteção naquele país que você quer ter exclusividade da sua marca. Então não existe um registro, um pedido único para que isso aconteça. Então você consegue sim, mas fazendo o pedido e o registro, todo o processo que é feito aqui no Brasil e em outros países. Ah, bacana. Principalmente pensando em franquias, né? Que querem expandir, enfim. A gente sabe que muitas empresas começam pequeno, mas pensando grande, inclusive em expansão internacional. Acontece. Acontece, né? Claro, né? Existe clientes nossos, né? Que atuam em outros países, né? Que inclusive, né? A gente falando de atuação, de crescer a marca, né? A marca é um bem intangível, né? Que é um patrimônio da empresa. E muitas vezes, né? A gente tem vários exemplos que muitas vezes a marca é muito mais valiosa do que o patrimônio físico de uma empresa, né? Então, nós temos aí o ranking de marcas, onde os valores das marcas, né? E então, o porquê se registrar no seu país, no país que você vai explorar, para que você realmente a sua marca tenha valor, né? Então, com você tendo valor, você é passível de venda somente da sua marca. Então, você pensou em ir, por exemplo, para o Mercosul, registra naquele país que você vai explorar a sua marca. Bacana. Ô Paulo, e o registro de uma marca pode ser transferido para uma outra pessoa ou para uma outra empresa? Como que funciona? Perfeito, ela é passível de venda, né? E é passível de transferência, sim, né? O que é necessário? A pessoa que vai receber essa marca ou que vai comprar essa marca, ela precisa ter o mesmo ramo de atividade com que a marca atua, né? Então, uma confecção não pode comprar uma marca de cosméticos se ela não tiver
devidamente no objetivo social aquele ramo de atividade. Tendo no mesmo ramo de atividade, é passível de transferência, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. E aí a pessoa não encontra muitas dificuldades em fazer isso? Isso precisa ser homologado no INPI, né, um recibo de cessão e transferência. Para o INPI não se faz necessário o valor que se foi negociado, né, mas é fundamental que seja homologado no INPI, porque sem essa homologação você não é de fato, né, de direito dono daquela marca. Então o governo vai julgar essa transferência, onde essa transferência será publicada e aí sim essa marca será sua oficialmente. Ô Paulo, e uma dúvida aqui que me surgiu, enfim, eu posso ser processada por usar uma marca já registrada, né? Sim. Mas eu pago multa? Como que funciona? Olha, como que funciona, né? Assim, habitualmente, não é algo regra isso. Por questão de, às vezes, você se resolver de forma mais financeiramente mais tranquila e você mostrar, se você for necessário buscar a justiça, o que se faz? Eu notifico você. Você recebeu a devida notificação. Você tem aí a análise de cessar o uso da minha marca ou não. Fala, não vou cessar. Se você dali resolver não parar o uso, eu, como dono da marca, tenho o direito de entrar com uma ação judicial. E nessa ação judicial, eu vou mostrar para o juiz, eu tentei notificar, antes de vir buscar a justiça, tentei resolver de forma amigável, né, de forma extrajudicial, e não foi possível. Então, por isso que eu vim buscar. Então, sim, eu peço a indenização, porque eu estou tendo prejuízos no mercado. Então, eu estou indo num determinado bar, mas porque eu achei que era no outro bar. Então, o consumidor final foi induzido ao erro. E eu comprovei isso. Então, provavelmente, um juiz poderá, né, pedir que você pague indenização. Isso é numa ação judicial. Então, tem essa possibilidade, sim. Pode acontecer. Pode acontecer. Ô, Paulo, inclusive falando aí sobre possibilidades, sobre o que pode acontecer e tal, como a gente havia mencionado aí, a sua empresa, né, no qual você é sócio, já está aí há 37 anos no mercado. Nesse tempo aí, conta pra gente alguma história, algum caso envolvendo aí essa questão registro de marca, enfim. Você tem algum caso para contar para nós? Tem, né? Existem vários casos. Existem casos aqui, isso em 1998, mais ou menos, né? Existe brigas de famílias, né? Brigas de famílias, o porquê? Aquela coisa que a gente falou. É meu sobrenome, eu não preciso registrar, ou enfim, né? Aí um da família tem esse registro, aí acontece brigas judiciais. Brigas judiciais, às vezes envolvendo a família, fica até mais pesado, né? Mas existe casos que, infelizmente, as famílias brigou, né, na justiça por uso indevido de sobrenomes. Então, assim, e quem que saiu ganhando? Quem tinha o registro da marca, né? Então, o que eu sempre friso? Um dos maiores benefícios é que você tenha a marca não para atacar um terceiro, mas para que você não seja atacado, né? Para que você invista e trabalhe de forma tranquila. Se você precisar, né, notificar alguém, você notifica, porque é um direito seu, você pagou por isso, o governo te concedeu esse direito, né? Mas para que você, né, realmente tenha essa tranquilidade. Então existem casos aí de ações judiciais pesadas, né? E eu de certa maneira vejo assim, né, como chato, né? Porque acabam desfazendo famílias aí. Nossa, isso existe sim. Realmente acontece nessas brigas de família, tudo por conta de um registro, né? De ter um nome, de uma marca registrada. De fato, é como você havia mencionado, numa empresa o nome dela acaba sendo um grande patrimônio, né? Perfeito, eu digo que é o maior patrimônio, né? É o registro da sua marca, é a sua marca, né? Tudo se inicia por ali. Então, um empreendedor, uma pessoa determinou abrir um bar, um restaurante, não arrisque com a divulgação de um nome que às vezes pode já estar registrado, ou de um nome que ele vai investir e alguém de forma às vezes indevida ou de forma devida, né, registre aquela marca dele e aí venha para uma briga judicial. É muito mais importante você registrar e se resguardar da sua marca
do que divulgar sem o devido registro. Entendi, certo. Bom, gente, e é com esse conselho muito sábio do Paulo que nós ficamos por aqui. Paulo, vou abrir um espaço para você deixar os seus contatos, as suas redes sociais, enfim, fica à vontade para quem que tá precisando aí de uma ajudinha, entendeu a importância do registro de marca e às vezes quer até conversar com você, enfim, fica à vontade para passar os seus contatos. Opa, obrigado, eu me coloco à disposição, os nossos profissionais são competentes para atender vocês. Entre em contato conosco, conheça o nosso site, o nosso telefone é 0800 703 9009, a nossa rede social é www.village.com.br e o meu WhatsApp é 17 99602 1529. Bacana, Paulo. Mais uma vez eu agradeço pela sua presença. Foi um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor aí, principalmente para quem, como a gente havia iniciado o podcast, tanto tem um negócio quanto para quem vai abrir, né? Já desde cedo já precisa aí entender a importância de ter um nome, né? Enfim, registrado. De volta a dizer, registro de marca, hein, gente? Então, te agradeço, muito obrigado por ter participado aqui com a gente nesse podcast. E para vocês, agradeço também por ter assistido esse primeiro episódio do Consumercast de 2023 e voltamos em breve num novo episódio com muito mais conteúdo, muito mais insights para você acompanhar e se manter atualizado aí no setor de bares e restaurantes. Até lá!